Deuteronômio capítulo 4. O povo não estava sentindo nem falta de mimo. Estava perguntando o André, da Patrícia. Eu sei lá, estão lá em Limeira. Mas está tudo jóia, está todo mundo aí agora. Deuteronômio capítulo de número 4. Começando no versículo de número 1. Eu vou dar uma lida aqui com você. E vou depois parte por parte, porque hoje eu só fico basicamente em uma passagem aqui contigo, tá bom? Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo 1, começa assim, olha. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis, e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vede aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta é a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? Eu paro por aqui. Eu quero lembrar você mais uma vez de uma coisa que eu sempre, incansavelmente falo na igreja. Ir na igreja não é nada, não quer dizer nada. Sair da sua casa e ir para uma igreja, qualquer um pode fazer. A grande diferença, irmãos, é o cumprimento da palavra do Senhor Deus. Não daria para mim entrar em todo o assunto que tem aqui, porque cada versículo aqui vai tratando de alguma coisa que Deus deixou. Mas eu começo com você na primeira parte, primeiro versículo. O Senhor Deus, ele deixa algo bem claro. Ele vem e ele estabelece ao ser humano. Tanto é que na sua Bíblia em cima tem um temazinho aí, que diz assim, olha, Moisés exorta o povo a fazer o quê? A obediência, a ser obediente ao Senhor Deus. Então ele começa dizendo, olha, agora pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos. Estatutos é um conjunto de leis. Juízos, os juízos de Deus, são o quê? São decisões, são sentenças. Então ele pega o Moisés e ele leva a falar com o povo, a tratar com o povo a respeito disso. Ele disse, olha, você precisa começar a tua vida mais ou menos assim, ouvindo exatamente isso. O quê? Os estatutos e os juízos do Senhor Deus. Quais são as normas? Bom, normas, pastor, a igreja tem normas? Não, a igreja tem uma norma pré-estabelecida fora de qualquer doutrina humana, que é a doutrina da palavra de Deus, certo? Mas você tem que entender uma coisa, que quando você se decide na vida em servir a Deus, você tem que ter algo no teu coração que é o seguinte, não é do teu jeito, não existe servir a Deus da tua forma. Bom, é do meu jeito, eu vou servir. Não, você não vai dar certo. Se é para servir a Deus do teu jeito, não vai ter mudança, não vai ter transformação, certo? Se é para servir a Deus com um pé aqui,
no reino de Deus e outro aqui no mundo, eu vou te ser muito sincero, você vai nadar, e a hora que você chegar na praia, sabe o que vai acontecer? Você morre afogado, não vai resolver nada, nada. Não, mas eu tenho os meus desejos e as minhas vontades, eu tenho os meus sonhos. Meu irmão, você vai viver desejo de Deus, você vai viver a vontade de Deus, que é infinitamente melhor do que a minha e a sua juntas. Você vai viver os planos e os propósitos do Senhor, você vai viver os sonhos que Deus tem para a tua vida, porque você não vai dizer para mim que o sonho que você tem para a tua vida, tá? Que eles são maiores do que aqueles que Deus sonha para você, aqueles que Ele estabeleceu para você. Quando se fala terra prometida, dá a impressão da terra de Canaã, uma terra farta, que manava leite e mel, que um cacho de uva precisava 2 homens carregar, e aquela coisa toda, tá. Mas se você trouxer para os dias de hoje, a terra prometida ela ainda existe. Essa bênção que você precisa na tua vida, é uma terra que Deus já te prometeu. Aquela saúde, aquela união, aquela paz, aquela alegria, aquela vida financeira, aquela cura, é uma terra que Deus já te prometeu, é uma terra prometida. Digam graças a Deus. Mas para mim chegar nessa terra prometida, não é só o fato de, bom, eu vou lá na igreja e tal. Não, não vai resolver. Eu vou na igreja, eu vou estar no caminho de Deus. Mas eu me lembro até de um caso, quando eu fiz a faculdade de Direito, tinha alguns amigos lá de faculdade, que eu vou te falar uma coisa, meu irmão. O cara dizia, não, eu também sou cristão. Um deles, eu cheguei para ele e falei, você me perdoa, mas se você é cristão, não diga nada para ninguém, fica quieto. Cala tua boca e fica quieto. Mas pastor, por quê? Eu falei, porque você envergonha o evangelho. Você é uma vergonha como homem, como ser humano, como filho de Deus, para as coisas que são de Deus. Certo? Porque um cristão, ele tem atitude de cristão. Ele não tem atitude de mundano. Amém, Jesus? Eu não entro na deles, eles é que vão entrar na minha. É diferente, eu sou a luz ali. Quem faz a diferença sou eu, através da palavra. A palavra do Senhor, ela começa dizendo, agora, pois, Israel, ouve os estatutos e juízos. Então, dê ouvidos às leis de Deus, dê ouvidos às normas, às sentenças, às decisões, que são os juízos. Aí ele diz assim, olha, que eu vos ensino, certo? Para os cumprirdes, para que vivais. Então não adianta eu ter a norma pré-estabelecida se eu não estou cumprindo aquilo. Eu tenho que aprender que eu não posso ser apenas ouvinte. Eu tenho que ser praticante da palavra do Senhor Deus. É diferente. Então eu tenho que ter estatutos e juízos. O que diz aí na sua Bíblia? Para quê? Para cumprir. A vontade de Deus é para ser cumprida. O desejo de Deus é para ser cumprido. Certo? Deus, quando separou você para Ele, não foi à toa, não. Quando Ele separou, Ele reservou você para Ele, não é que Ele estava lá no céu, Ele não tinha nada que fazer, aquele dia Ele falou, vou fazer qualquer coisa, separa isso aqui para mim. Não, não foi não. Ele não errou no teu caso, Ele não errou no meu, Ele não erra no caso de ninguém. Amém, Jesus? Ele nunca errou, não seria em mim ou em você uma exceção. Tá? Então Ele nos separa para quê? Para vivermos uma vida para Ele. Para quê? Para cumprir esses estatutos. Quando Deus disse lá, não seja desonesto, Ele sabia o que Ele estava falando. Quando Deus ele disse, olha, você não vai ficar bebendo cachaça, pinga, sei lá o que, bebida alcoólica, Ele sabia o que Ele estava dizendo. Quando Ele estabeleceu lá que você não deveria tomar certas atitudes na vida, Ele sabia o que Ele estava dizendo.
Quando ele declara lá em João 8,44 que a mentira é do diabo, e quem mente se torna um filho dele, ele sabia o que ele estava dizendo. Deus sabe tudo, irmãos. Digam graças a Deus. Então ela é para ser cumprida, não é para ser discutida. Bom, Deus, vamos discutir aqui como é que é o negócio. Não, não tem discussão. Ele fala e eu cumpro, acabou. Hoje em dia, o que a gente mais vê dentro de igrejas é o seguinte: são, sei lá, os filhos, né? Pelo menos eu quero pensar que sejam filhos, dando ordens ao Senhor. E é o contrário, meu irmão. Eu não falo para Deus cumprir, eu cumpro aquilo que Deus fala. E no meu cumprir aquilo que Deus determinou, você pode ter certeza, meu irmão, aqueles que honram a Deus, por Deus serão honrados, sempre e a vida toda em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Então ele disse, para os cumprirdes, então ele dá a norma, eu vou e cumpro. Logo depois que eu cumpro, o que acontece? Vem para a minha vida o quê? Vida, vivais. Não, mas pastor, peraí, eu estou vivendo. Não, você não está vivendo. Não é o seu caso, mas tem muita gente que não está vivendo, tem gente que está vegetando, certo? Está vivo, abre os olhos toda manhã, tá beleza, tá, né? Eu vejo o tempo, chuva, sol, frio, passarinho, urubu, vejo tudo. Mas viver longe de Deus não é viver, irmãos, é vegetar. Viver longe de Deus é sofrer na vida. E quando ele disse, você tem que cumprir para viver, aí sim você vai saber o significado do que é viver, estando verdadeiramente com o Senhor. Não, a coisa vai indo assim, Deus tem me abençoado. Ninguém vai para frente empurrando com a barriga. A firma que você trabalha, a empresa que você trabalha, ou a empresa ao qual você é dono dela, entendeu? Ainda que a empresa que você tenha não tenha nenhum funcionário, você é o dono e é o seu funcionário mesmo, existem normas até para você mesmo. E se não forem cumpridas, não vai dar certo. Um funcionário seu, que não cumpre a lei pré-estabelecida, a norma estabelecida dentro da sua empresa, ele não pode ser seu funcionário. Se você não cumpre as normas dentro da empresa que você trabalha, provavelmente você será mandado embora. Com toda certeza é isso. Certo? Existem regras. Ele disse, cumpra e vivais. É só no cumprimento da palavra que eu vou receber a vida, que eu vou ter verdadeiramente a vida. Aí ele disse mais, e entreis, e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Eu quero a bênção, tá? Tem gente que você sabe como é que acontece? A bênção está aqui, ó, para ela. Digamos que aqui é a bênção, certo? Você sabe onde ela chega? Aqui, ó. Ela fica assim com a bênção, ó. Cara a cara, nariz. Mas ela não consegue colocar a mão, ela não pega. Mas pastor, por quê? Descumpriu regras. Não se descumpre regras. As de Deus, a gente cumpre regras. O Moisés, por ter descumprido uma regra de Deus, feito o que não era para ser feito, foi lá e tomou uma decisão que Deus não mandou. Ele até viu a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. Às vezes você vê até a bênção diante de você. Nossa, é minha, é tua. Ela vem na tua cara, ela encosta o nariz com o nariz, mas você não consegue pegar. Então, mas por que eu não consigo? Falei hoje de manhã que eu conversava com uma pessoa, não tem muito tempo atrás não, e essa pessoa disse para mim o seguinte, disse, pastor, não tem fundamento o que o Senhor fala a respeito, até da passagem que eu vou até pegar e dar uma lida aqui para você, embora você já conheça,
né? Não tem fundamento. Então, mas como que não tem fundamento se está na palavra de Deus? Segura aí onde você está. Vai lá no último livro da Bíblia, que é o Malaquias, do Velho Testamento, que é o Malaquias, antes de chegar no livro de Mateus, capítulo de número 3, e a passagem você conhece, não quer dizer nada a respeito do que eu estou te pregando, é apenas um exemplo que eu vou te dar. Eu vou ler uma parte para chegar onde eu quero te explicar qual foi a minha conversa com a pessoa. Então, Malaquias, capítulo 3, começando no versículo 7, diz assim, olha: desde os dias de vossos pais, vós desviastes os meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então, primeiro passo. Segundo versículo 7 aqui, quem é que faz primeiro, eu ou Deus? Silêncio dos mortos. Quem é que faz primeiro, nós ou Deus, irmãos? Certeza? Existe uma regra. A regra de Deus é a seguinte: planta e depois colhe. Pastor, eu vou colher laranjas, mas você plantou laranjas? Não, não plantei, então você vai roubar a laranja de alguém. Se você não plantou, você não tem, você vai colher de quem? Certo? Não existe isso. Então, primeiro eu faço, para depois eu receber, irmãos. Tem gente que quer que Deus faça primeiro, Deus vira o mundo de cabeça para baixo primeiro para ela, Deus dá tudo para depois ela pensar se ela pode, quando pode, que dia que ela pode, se ela quer, se ela não quer, fazer alguma coisa. Não existe isso. Não, mas na igreja que eu estou, pastor, existe. Não existe isso. O dia que eu assumi essa igreja aqui, eu falei bem claro com vocês. Eu não quero saber os pastores que foram antes de mim aqui, e eu não quero nem saber, meu irmão, os que virão depois de mim. O negócio sou eu respondo por mim. Então eu vou te deixar uma coisa clara: não existe, nem nessa igreja, nem em outra igreja, igreja nenhuma, lugar nenhum, pozinho mágico. Já te falei, aquele pozinho que tem lá do Peter Pan, é só o sininho que tem. Joga, muda, voa, pula, vira piruleta, é só lá. É em desenho do Walt Disney. Caso contrário, você não encontra mais. Na palavra de Deus, no Evangelho, eu vou fazer, eu vou dar o passo, eu vou. Quem teve que tirar o povo do Egito foi Moisés. Quem teve que atravessar o deserto foi Moisés. Bom, mas Deus ajudou, mandou uma nuvem, mandou uma coluna de fogo, deu uma proteção, fez o mar abrir, né? O mar abriu, então, pastor, mas quem teve que bater com o cajado lá foi Moisés. Você concorda comigo? Então, eles tiveram que fazer. Amém, Jesus? Deus disse: tornai vós para mim, faça primeiro, e depois eu vou fazer. Vou te dar outro exemplo: filho pródigo, parábola do filho pródigo. Filho pega metade dos bens que o pai tinha e tal, é meu, eu quero, eu vou embora. Filho, você não precisa. Não, mas eu vou. Tem filho que às vezes falta um parafuso dentro da cabeça, não sei o que acontece. Foi. Você conhece a parábola, não conhece? Passou necessidade, gastou com as meretrizes, jogou dinheiro fora, ficou num estado que ele queria comer lavagem, que dá para porco, e nem isso para comer ele não tinha. Você lê em algum momento da parábola do filho pródigo, que o pai mandou alguém buscá-lo? Não existe. Não, vai lá, busca lá. Você foi, filho? Fui. A decisão de ir foi sua? Foi. Agora a decisão de voltar também é sua. Certo? Aí ele põe no coração: bom, eu vou voltar, vou falar para meu pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um servo. Não precisa nem me tratar como filho, como servo. E aí
ele volta, ele toma a decisão e volta. Quando o pai o viu de longe, aí o pai foi ao encontro dele. E eu fiz essa pregação aqui uma certa vez, não sei se você estava, se você se lembra, certo? O pai vai ao teu encontro quando você estiver no campo de visão dele. Enquanto você não entrar no campo de visão do pai, ele não vai ao seu encontro. Bom, e como é que eu faço, pastor? Simples, cumprindo a palavra dele. Cumprindo. Aí ele diz assim, olha, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eu estou lendo isso aqui para chegar, não estou te pregando sobre dízimo, sobre oferta, nada. Apenas para chegar à minha discussão com a pessoa. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Veja bem, irmãos, eu sempre digo que uma pessoa, seria para ela impossível viver com a maldição de outra pessoa. Você imagina isso saindo da boca do próprio Senhor Deus. Se com a maldição de uma pessoa já não viveria, imagina entrando nesse estado aqui com Deus. Aí ele diz assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, tem uma tradução da Bíblia, que eu gosto, que diz assim, olha, e por amor de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu dizia para essa pessoa o seguinte, que esse demônio devorador, que está escrito aqui na Bíblia, que o Espírito Santo é quem colocou aqui, não fui eu, e nem doutrina da minha igreja, esse demônio é um demônio sujeito à ação, certo? Eu faço, ele é repreendido. Eu não cumpro, acabou. Se eu não cumpro a palavra, Deus não tem obrigação em cumpri-la em relação à minha vida, irmãos. Ele vai continuar. E aí o irmão disse, não, mas não tem fundamento. Amigo, não sou eu, é a palavra de Deus. Se tem fundamento ou se não tem, se você acha que não tem, vai lá e briga com Deus. Não adianta você vir discutir comigo. É o que a palavra de Deus diz. Certo? Eu tenho que entender que para funcionar, eu tenho que cumprir, irmãos. Eu tenho que colocar em prática. Para que a minha vida funcione bem, eu tenho que estar nessa regra. Volta lá aonde nós começamos. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. Eu tenho que ouvir os estatutos, que é um conjunto de leis, certo? Os juízos, que são as decisões do Senhor Deus. Amém, Jesus? Eu não sei por que não pode, pastor. Eu também não sei por que muita coisa não pode. Mas eu não vou ficar perguntando para Deus. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Certo? Por que Deus proibiu tal coisa? Ele proibiu porque vai te matar. Ele proibiu porque vai te destruir. Ele proibiu porque vai acabar com a sua vida, vai acabar com a sua saúde, vai te exterminar, vai exterminar a sua vida financeira. Por isso que ele proibiu. Mas eu não aceito. O problema é teu com Deus. Essa questão de aceitar ou não, meu irmão, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, está na Bíblia. A decisão parte de cada um de nós. Amém, Jesus? O que ele disse? Cumpriu? Cumpriu. Você já entrou no caminho certo. Então eu vou cumprir. Porque tem gente que vem na igreja, ouve, e a mínima oportunidade de sair lá para fora e fazer a porcaria da vida, ela faz. É aquilo que eu sempre lhe falo. Aqui dentro, tem pessoas que quando entram, você vê até lá de fora. É que você está de costas, você não vê. Eu estou de frente, eu vejo. Tem irmão que entrou daquela porta para fora,
passou pelo Ricardo lá, já cria 2 asas, uma auréola na cabeça e já vem para o banco voando. Não vem nem andando, vira anjo. Beleza, maravilha. Mas quem é você daquela porta para fora? Como é que a tua família, vamos começar pela tua família, como é que a tua família te vê dentro da sua casa? Como é que o teu círculo de amizade reconhece você? Hein? Como é que a tua mulher te vê, meu irmão? Hein? Como é que o seu patrão te vê, sabendo que você é uma pessoa que se diz ser de Deus, que não sei o quê, que BBB, que vai na igreja? Qual é o testemunho que você tem dado à sua vida? Porque mais uma vez eu vou te lembrar, um único bom testemunho vale mais do que 100.000 pregações. Só um bom testemunho. Então, cumprides para que vivais. Eu quero vida, vida com abundância em todas as áreas da minha vida, né? Eu quero ter crescimento, eu quero estar na superabundância em todas as áreas da minha vida, eu quero ter além daquilo que eu preciso em excesso, porque superabundância é isso, é além daquilo que eu preciso em excesso, em todos os caminhos, eu tenho que cumprir a palavra. Eu tenho que cumprir o desejo do Senhor Deus. Aí, eu abro um parênteses aqui e entro numa briga com você mais uma vez, de 2 anos e 2 meses. Pastor, mas eu tenho uma vida com Deus. Tem? Tem. Não sou eu que te julgo. Eu estou aqui como pastor, eu não estou aqui como juiz. Mas eu teria algumas perguntinhas para você e gostaria que você respondesse para você mesmo. Como é que anda a sua leitura de Bíblia? Ah não, eu já li a Bíblia várias vezes. Bom, já li, né? Semana passada eu já almocei também a semana passada. Eu já jantei a semana passada e não consigo viver com o alimento desde aquele dia para cá, irmãos. Eu vou enfraquecendo dia após dia. Né? Tá parecendo o rei Ezequias. Senhor, peço-te, lembra-te de que andei nos teus caminhos, andei, está na conjugação passada. Fiz o que era, está no passado, reto aos teus olhos. Eu andei, não estou andando mais. Eu fiz o que era, não estou fazendo mais. Então está na hora de eu consertar a minha vida, arrumar a minha casa. Amém, Jesus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se consagrado, irmãos, ao Senhor, sabendo que você precisa de uma purificação espiritual? Ah não, pastor, eu não preciso. Você não precisa? Será que você aqui é melhor do que Jesus Cristo? Ele precisou, eu não preciso, você não precisa? Está bem mesmo o negócio. Qual é o seu relacionamento de oração com Deus, irmãos? Hein? Como é que anda a sua vida de oração? Responda isso para você. Pastor, não está muito legal não o que o senhor falou aí. Isso não te causa vergonha interna não, irmão? Você respondendo para você? Não te causa uma vergonhinha lá não? Ah não, não me causa não. Então, meu irmão, você está pior do que eu pensava. Você está pior do que eu pensava. Você é uma pessoa que urgentemente você precisa rever os seus conceitos. Porque falta pouco para você entrar num caminho totalmente de ida só, sem volta. Como que não? Como que um filho de Deus fica dessa forma? Isso aqui é estatuto e juízo de Deus. É o cumprimento de regras, de normas, para que a minha vida dê bem. Sempre disse aqui para vocês, uma corrente, ela sempre será uma corrente. Mas que tamanho que eu quero essa corrente? Porque quanto maior for a corrente, mais elos ela terá. Ela não é formada por um único elo, uma corrente. É de 2 para cima. Aí eu não quero compromisso, eu tenho outras prioridades.
Eu deixo Deus para segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano, ou de vez em quando eu pego Deus, coloco ali no cantinho e digo para ele, ó Senhor, fica aí que a hora que eu precisar eu volto. E aí a minha vida não dá certo, a coisa começa a travar, começa a amarrar, eu começo a não ter paz, as coisas vão de mal a pior, e eu digo, poxa, não entendo por que não está dando certo. Não, você entende sim, meu irmão, você sabe. Eu sempre digo o seguinte, quando você acerta, ninguém precisa ficar lá batendo palma, te aplaudindo, maravilha, aquela coisa toda, porque você sabe, o Espírito de Deus te mostra que você fez certo. Também quando você erra, ninguém precisa apontar o dedo em riste na tua cara para te acusar de alguma coisa. Porque antes que alguém aponte o dedo, o próprio Espírito de Deus já mostrou que você falou o que você não deveria, você ofendeu aquela pessoa que não deveria ter ofendido, você deu um passo que você não deveria ter dado, e você sabe, todos nós sabemos, por que a minha vida não está indo, pastor, eu não estou entendendo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Está lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, porque se nós o julgássemos a nós mesmos, jamais seríamos julgados. Eu quero cobrar de Deus, Deus o Senhor tem que fazer, Deus o Senhor tem que curar, Deus é minha família, Deus é meu marido, Deus é minha esposa, Deus é meu pai, Deus é minha mãe, Deus é tudo, tá bom. Mas espera aí um pouquinho, vamos falar no linguajar segundo o pastor Ayrton aqui. Ainda que depois a Wanda brigue comigo, eu vou falar contigo. Briga no bom sentido, tá? Me diga uma coisa, você está tendo moral espiritualmente para cobrar alguma coisa de Deus? Não, pastor, eu tenho. Pois é, a pregação aqui é o seguinte, estou pregando, carapuça serviu, vista ela. Ela é para você, certo? Ela é para você. Se está servindo, vista ela. Mas se eu não faço, se eu não cumpro, como que eu vou chegar para Deus e falar, Deus, o Senhor não está fazendo na minha vida? Poderia vir uma voz de lá para cá também falar, então faça você primeiro, né? Que aí eu vou fazer. Mas o que eu tenho que fazer? Simples. Tornai vós para mim, e eu me tornarei para vós. Cumpra os meus estatutos, cumpra as minhas regras, que eu vou fazer por você. É simples. O evangelho é totalmente descomplicado. Eu já dizia o Tales lá, né? A gente é que complica tudo, põe regras, põe não sei o quê, põe ponto, põe vírgula, põe doutrina, põe norma, põe o capeta no meio, põe um rolo danado, meu irmão. Mas a coisa de Deus é simples, ela funciona simples. Então, cadê? Juízo que eu vos ensino para cumprir, para que vivais e entreis. Você quer entrar nessa bênção que você precisa, que você sonha, que você necessita? É só cumprir o que Deus está falando. É só cumprir. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui, claro. Eu sempre disse, irmãos, na minha vida, sempre, 2 áreas da vida que não se pode descuidar por nada, financeira e família. São as 2 áreas que o diabo mais tenta na vida de uma pessoa. Certo? Mas aí eu te pergunto, um exemplozinho. Eu sei, se eu perguntasse alto aqui para você responder, ia falar que não dá, estou trabalhando, estou não sei o quê, um monte de coisa. Legal, bacana. Mas aonde você está de quarta-feira que você não dá uma prioridade um pouquinho maior à sua família? Sabendo que tem gente da sua casa sofrendo, necessitado. Você sabe que tem gente da sua casa que se você levar ele ou ela no médico hoje, não tem doença nenhuma. Tem gente da tua casa que se você fizer um levantamento financeiro na vida daquela pessoa, está uma maravilha. Só tem um porém, se morrer agora,
não tem mais salvação para ele ou para ela. E você não se preocupa com isso. Ah, mas o senhor sabe, pastor, eu vou viver minha vida grudado em igreja. Não, viva a sua vida grudado em Jesus, irmãos. Viva a sua vida grudado no Espírito Santo. Tem gente, eu estou no exemplo da quarta-feira aqui da sua família. Tem gente da sua família que não tem forças espirituais para orar, que não passa nem na porta da igreja, que se você não assumir a posição por elas, acabou a vida delas. E você não prioriza a sua família. Não, porque eu já fiz a minha parte, pastor. Você fez nada, a tua família é responsabilidade sua. Ela é sua responsabilidade. Ela não é de ninguém mais não, meu irmão. Entendeu? Aquele parente seu lá que você não conversa com ele, né? Que você deveria estar conversando, mas a pessoa não quer. Ore por ele, ore por ela. Aquilo é um demônio de separação, de intriga familiar, e você não se dá conta disso. Ao invés de você estar na igreja, na quarta, orando, falando, não, peraí, Deus, eu vou pagar o preço pela salvação desse ente querido meu. Você nem aparece, meu irmão. Você não dá nem bola. Depois você vai lá e Deus, por que a minha família não é salva? Não sei, irmãos. Não sei. Por que acontece na vida de todo mundo e não acontece na minha? Não sei, meu irmão. Mas você sabe. Então, cumprir para que vivais e entrais e possuais, porque não adianta só chegar na terra prometida, você tem que tomar posse dela. Não adianta ver a cura, você tem que desfrutar dela. Não adianta ver a paz, você tem que usufruir dela. Não adianta ver a vida superabundante financeiramente na vida de todo mundo, mas na tua está um bagaço, está uma destruição. Não adianta. Você tem que possuir isso, irmãos. Deus deixou para que você viesse possuir. Digam graças a Deus. Aí ele disse, para encerrar, e possuais a terra que o Senhor Deus, que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Está aí. É só ir lá e tomar posse. Ah, mas eu não entendo por que eu não consigo. Porque eu não estou cumprindo. A hora que eu começar a cumprir aquilo que Deus fala, aquilo que Deus determina, a coisa muda, irmãos. Vai para frente, vai desenrolar, vai dar certo. Ah, pastor, mas no meu caso não tem mais jeito. Você está dizendo. Você está dizendo. E eu só vou aceitar que no seu caso não tem mais jeito, se você abrir para mim a Bíblia Sagrada e me mostrar aonde está escrito isso na palavra de Deus. Caso contrário, você não vai conseguir me convencer. Por meras palavras, não. Me mostra na Bíblia. O meu caso não tem jeito. O rei Ezequias não tinha jeito. O profeta chegou lá e disse, olha, Deus mandou te falar que você vai morrer. Certo? Arruma a tua casa que você vai morrer. Mas isso foi um toquezinho de Deus, irmãos. Amém, Jesus? Deus não queria tirar a vida dele. Deus queria que ele arrumasse a casa, para que pudesse abençoá-lo. Acrescentou a ele mais 15 anos e deu a ele vitória sobre todos os inimigos. Meu irmão, é isso que Deus quer. Deus não quer que você passe o que você está passando, a necessidade, problema, a adversidade. Ele precisa de que você arrume a sua casa, coloque em prática a palavra dele, para ele poder te abençoar. Assim como é alegria no teu coração, como pai, como mãe, abençoar um filho teu, fazer por um filho teu, imagino que não é no coração de Deus poder te entregar a bênção que você sonha, que você deseja, que você quer, colocar você no ponto que você sempre quis estar. Para Deus isso é um maior prazer, certo? Mas eu tenho que fazer o que Deus mandou que eu fizesse, irmãos. Se caso eu não fizer, não vai acontecer. O Senhor Deus pega Josué e diz, Josué, olha todo o termo da terra aí, dá uma olhada aí. Está vendo? Desde o Oriente até o Ocidente, Poente, não sei o que, bababá.
tudo isso te darei. Aonde você colocar a planta do teu pé vai ser sua. Se ele tivesse andado de lá para cá, hoje aqui não seria São Paulo, não, seria Israel, irmãos. Acredite nisso. Certo? Mas fica claro aí, Josué, quem vai andar é você, não sou eu. Quem vai possuir é você, não sou eu. Davi tinha um gigante na frente dele, não tinha? Sim ou não? Tinha ou não tinha? Quem é que teve que matar o gigante? Ou foi você que foi lá no lugar dele? Pois é. Chama lá os irmãos para me ajudar. É você quem vai vencer. É você quem vai derrubar o gigante. É você quem vai cortar a cabeça dele. Sansão estava lá no templo de Dagon, cego, rejeitado, servindo de chocarrice para todo mundo rindo da cara dele, tá? Maior bagunça, maior orgia, maior desgraça, para te falar o português claro. Ele disse: Deus, só mais uma chance, não precisa de outra, só mais uma. Deus deu a ele a chance, ele vai entre as duas colunas de sustentação do templo, o Espírito de Deus o ajudou ali, com toda certeza, que ele sempre nos ajuda, ele empurra, cai tudo. A Bíblia chega a dizer que ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Mas quem teve que ir lá empurrar as colunas foi ele. Quem teve que atravessar o mar foi o Moisés. Amém, Jesus? Deus chega para o pessoal e diz o seguinte: dá a volta em volta de Jericó. Não, mas vai ficar andando que nem barata tonta? Se é que nem barata tonta, que nem rato tonto, que nem mosquito tonto, o problema é teu, vai fazer o que eu estou falando. Cada dia dá uma volta por 7 dias. No 7º dia, dê 7 voltas. Certo? Se afastem. Os sacerdotes vão com as buzinas chifre de carneiro, toca bem alto e todo mundo grita: mas Senhor, deixa o resto comigo. Não tinha uma arma, irmãos. Não tinham uma arma. Uma meia dúzia de hebreu ali, tudo. Tinha o quê? Tinha galho de árvore, tronco, ferpa, sei lá o quê. Isso não é arma. Fizeram o que Deus mandou. Eles iam lá calados, ninguém falava nada, dava uma volta. O pessoal no muro ria, zombava. Esse povo é louco, pô. O que eles querem? 7º dia deram 7 voltas. Sacerdotes tocaram as buzinas de chifre de carneiro. Gritaram com grande voz. Blum, caiu tudo. Mas sabe por que funcionou? Porque eles cumpriram o que Deus mandou. Não, Deus, faz o seguinte, dá um grito aí, dá um estalo de dedo, aí vem tudo para baixo. Não, eu vou dar o grito, vou dar o estalo, vou fazer tudo. Mas vocês vão fazer a parte de vocês. Meu irmão, faça a tua parte. Deus é extremamente competente para fazer a dele. Amém. Esse é o recado que eu tinha hoje para você. Semana que vem eu continuo nessa parte aqui de Deuteronômio com você, tá? E nós vamos chegar até o versículo de número 8, aqui não dá para ir tudo, porque senão nós vamos ter que fazer uma vigília aqui hoje na igreja, porque é muita coisa. Amém, Jesus? Então nós vamos em parte. Cumpra. Se eu cumpro, eu tenho vida. Se eu tenho vida, eu entro. Se eu entrar, eu vou possuir. Só pelo fato de ter cumprido aquilo que Deus determinou em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero derramar a tua bênção, pedir ao Senhor, melhor dizendo, que derrame a tua bênção sobre a vida do teu povo. Jesus, que esta palavra esteja sobre cada coração, que o Senhor possa ajudar a vida deste homem que aqui está, desta mulher, deste casal, desta família, e destas pessoas, meu Deus, que me assistem agora, por onde quer que elas estejam, espalhadas sobre esse território nacional, ou aonde for, que a tua bênção esteja sobre ele ou sobre ela, que a partir de agora, Deus, esta pessoa, ele ou ela, sejam cumpridores da tua palavra, dos teus ornamentos, daquilo que o Senhor
determina. Pai, eu coloco este povo em tuas mãos, e na certeza, Deus, desta bênção, eu te agradeço, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu sei que se te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. E enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Pai, que esta bênção alcance a todos, pois eu os coloco em tuas mãos, e na certeza desta bênção cumprida sobre a vida do teu povo, eu te agradeço, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor.